Olá, meu pessoal, eu estou aqui tentando, novamente passar algumas mensagens para vocês. Vou passar hoje sobre os mártires do Evangelho. Os mártires foram eles que lançaram a semente do Evangelho para nós, para que um dia a gente pudesse ganhar a salvação da nossa alma, né? Então, eles foram fiéis testemunhas de Cristo. Os mártires são pessoas que sofreram tormentos à morte em defesa dos seus ideais, que era o Evangelho. E nesse vídeo eu falo sobre os mártires de Cristo, né? Eles sofreram perseguições e morte para defender e recusaram a renunciar ao Evangelho e morreram nas perseguições religiosas. Os servos de Deus são sempre perseguidos. É por isso que eu não gosto de ver falar sobre os pregadores da palavra, né? Se algum tiver errado, ele que preste contas a Deus, mas eu não vou julgá-los. Porque pregador do Evangelho é perseguido mesmo. Os mártires, eles significa testemunha, né? Eles saíam pregando o Evangelho, né? E o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Nero, o imperador, iniciou a perseguição aos cristãos no ano do nascimento de Jesus. Ele mandou matar muita criança, muito inocente, né? A fúria dele era cruel, a ponto de encher cidades de mortos inocentes e ser considerado um anticristo. Ele já tinha a adoração dele, que era em César, que colocou o título de César Augustus. Augusto quer dizer, né, que é o sublime, que é na crença deles, né? Quer dizer divino, né? E eles prestavam cultos a César. Ele chegou, e não aceitavam outro, né? A não ser César. E chegou a iluminar a noite com a fogueira de corpos dos cristãos. Não aceitavam cristãos. Era todo tipo de crueldade contra os cristãos. Era açoites, flagelos, lacerações, né? Apedrejamento, ferros em brasa, masmorra, rodas de tortura, arremesso sobre chifres de touro. E nem isso fez com que eles fossem mudados de opinião, se mudassem de opinião, né? Eles não deixavam a fé cristã. O Evangelho de Cristo ficou profundamente enraizado, regado pelo sangue dos santos. Durante o reinado de Marco Aurélio, os que demonstravam a fé em Cristo sofreram crudelíssimos tormentos e castigos. Entre eles estava o Policarpo, condenado à morte. Ele subiu na fogueira e testemunhou ainda para o povo pela última vez: sejam benditos para sempre, ó Deus, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. John Hus. Antes de ser queimado, ele pediu que suas cinzas fossem jogadas no mar, e assim fizeram. Depois leram a carta deixada por ele, que dizia: quero que minhas cinzas sejam jogadas no oceano, para que elas espalhem o Evangelho pelos 4 cantos do mundo. John Wycliffe foi um teólogo inglês que lutou pela propagação do Evangelho e dizia: pregar o Evangelho
é infinitamente mais importante que orar, e espalhava trechos manuscritos à noite, porque tentava não ser pego. Mas o estopim da Reforma Protestante aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero se deparou com a venda das indulgências, que naquela época a igreja pensava que a salvação era comprada, né? Comprada, quando quem desse mais dinheiro entrava no céu, né? Que mandasse celebrar a missa mais para os mortos santificavam, seriam salvos, né? E ele não concordou com isso, né? Ele criticou a Igreja Católica e o Papa. Ele defendia a igreja que fosse mais honesta, né? Que fosse, e que não concordasse com. Ele não concordava mesmo com a igreja comprando almas. Isso está certo. Quem quiser ler, né? Pode ler, que é isso aí, ele não concordava mesmo. A compra de indulgências, comprando almas para ir para o céu. E Martinho Lutero ficou na porta da igreja do castelo, 95 teses ele colocou lá, fixou lá, e criticando as práticas da igreja, e defendia sempre o cristianismo. Entre as principais características foram as mesmas de John Hus e de John Wycliffe. Salvação pela fé, livre leitura da Bíblia, que era proibida, e era proibido pelo Papa, então eles não aceitavam. E queriam também, né, porque a Bíblia fosse traduzida, e ela era somente em latim, e ele queria o livre acesso de todos na leitura da palavra, né, e que fosse traduzida para a língua do todo pessoal do mundo, né? Todo idioma. Fim das atrocidades cometidas, né? Porque havia muitos castigos para os cristãos, né? E abriu possibilidade para a criação de novas igrejas e religiões. Mas não foi assim tão fácil, não. Foi com luta mesmo, com guerra mesmo, com... Nossa, muita mortandade. Então, o sangue dos mártires foram derramados para que hoje a gente possa ter a liberdade, né, religiosa e da leitura da palavra, né? E ficar na religião, eu quero dizer, na doutrina que quiser, né? Em teologia, acreditava que a Bíblia deveria ser lida pelos fiéis de modo que era necessário traduzi-la para a língua do povo. Para ele, a escola não deveria formar apenas religiosos, porque naquele tempo só havia os seminários, né? Para os religiosos e eclesiásticos, né? E defendia a educação para todos, que fosse garantida pelo Estado, porém cristã e na metodologia, né? Para que meninas e meninos, que não era comum na época estudar, tivessem a oportunidade, né? Através de Lutero, foi valorizada a alfabetização e ensino de línguas e o acesso de todos a esse conhecimento. Houve modificações dos conceitos, valores, visões do mundo, né? Abriram escola para leigos. Martinho Lutero era católica e, aos 22 anos, ele decidiu tornar-se um monge agostiniano, fervoroso nas meditações e nas orações, e criticava as práticas avarentas e pagãs dentro da Igreja Católica. Lutero, ele tinha sido um padre, né? Tornou-se monge. E o Papa o excomungou por isso, o Papa Leão X. E como monge agostiniano e professor de teologia germânico, tornou-se uma das figuras centrais da reforma.
Estevão foi o primeiro mártir a ser listado entre os 70 discípulos. Ele era cheio do Espírito Santo e foi apedrejado até a morte. Disse com os olhos fixos no céu antes de morrer, né? Vejo a glória de Deus, vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está à mão direita de Deus. Está em Atos 7, versículo 56. Os apóstolos de Cristo também sofreram muito, né, na pregação do Evangelho, né? Pedro, ele foi um pescador e morreu crucificado. Mas ele falou, não me crucifique igual Jesus, porque eu não mereço. E foi crucificado então de cabeça para baixo. André, ele já foi torturado e depois ele foi morto na cruz também. Mas ele também disse a mesma coisa e a cruz dele foi em forma de X. Filipe foi crucificado de cabeça para baixo também. Bartolomeu, ele foi açoitado, colocado num saco e jogado no mar. Mateus, ele foi agricultor, né, e morreu assim, ferido à espada. Tomé foi morto a flechadas. Simão, ele morreu massacrado em Roma, 70 anos depois de Cristo. Tiago, tinha o Tiago menor, o Tiago maior, né? Todos os dois consertavam redes, né? Que era a moda da época, era tipo uma empresa. E Tiago foi decapitado. Judas foi Iscariotes, ele suicidou, morreu enforcado, né? O Tadeu, que é o Judas Tadeu, foi morto a machadadas. Então, tá aí os apóstolos de Cristo, né? E todos eles foram mártires, né? E deram ensinamentos, até Judas deu um ensinamento para nós, porque Judas deu um ensinamento de traição e de que a pessoa se vende, né? E que não é feliz quem faz isso, ele perdeu a alegria da alma, né? E perdeu a vida aqui e no outro mundo. Até coitado que ele não teve foi paciência, porque se ele arrependesse, pedisse perdão a Jesus, se ele demorasse 3 dias de pensamento, ele viu que Jesus ressuscitaria, ele pediria o perdão, começaria uma nova vida. Então ele não esperou, tirou a vida. Então ele escolheu a morte. Aí, gente, fica aí essa mensagem para vocês que gostam de julgar pregadores da palavra e falam coisas que vocês não veem, não testemunham, porque o que fala aquilo que vê é uma coisa, mas aquilo que você só cria ou segue quem criou, aí você está pecando, porque os pregadores do evangelho são perseguidos e você faz parte dos perseguidores, né? Agora, aqueles que valorizam, que estão no evangelho, então fica aí, né, mais um pouco do conhecimento do que é a palavra de Deus, sendo aí explicada através da vida dos apóstolos, que não dá para falar tudo num vídeo só, né? Mas essa parcela de hoje que fiquem para vocês com amor. Gente, a paz do Senhor Jesus para todos.